Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, terceira semana do tempo comum, hoje a igreja comemora a conversão de São Paulo. Nossas primeiras leituras hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 a 22. Vamos às leituras. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, viu subitamente e cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro tu és se calcar contra o agulhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer e nem beber. Batismo de Saulo por Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocaram o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: Este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Não veio cá só para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, hoje nos é relatado esse trecho grande dos Atos dos Apóstolos, por ser de extrema importância para o crescimento da Igreja de Cristo. A conversão de São Paulo se dá no relato nos Atos dos Apóstolos por Lucas, que
conta 3 vezes sobre essa conversão e vocação de São Paulo, na verdade, como Saulo ainda. E ele, mas ainda tem o trecho que Paulo mesmo fala, como se converteu, está em Gálatas 1, de 11 a 2:10. E fala a respeito de um perseguidor da igreja, uma pessoa que causava muito mal aos cristãos, os convertidos, os recém-convertidos, e as pessoas temiam muito ele. Mas com a mudança, o aparecimento de Jesus na vida dele, ele conseguiu fazer muito pela igreja. A missão dele é muito importante porque é uma missão universal. Vai em vários países, consegue convencer pela palavra a muitas pessoas. Seus discursos, suas pregações, sua persistência em levar o Evangelho de Cristo, anunciar Cristo como Salvador, é muito importante, que os atos feitos por ele são enormemente importantes para a igreja. E devemos nos espelhar por ele, pelo trabalho que ele fez pela igreja, não se cansar. Apesar de ter sido preso, ter sido espancado várias vezes, ser exortado, apedrejado, mas ele nunca desistia dessa missão que levou, que Cristo designou para ele, de levar a igreja a todos os povos e nações. Paulo era muito terrível porque ele foi preparado para estar em vários lugares perseguindo vários cristãos. Falava várias línguas, inclusive o grego, falava o aramaico, perdão, o aramaico não, que já era uma língua extinta, mas ele falava hebraico também. E aí ele conseguia estar falando com várias pessoas de vários lugares diferentes, né? Uma pessoa preparada, conhecia a palavra, né, do Antigo Testamento, mas passou mais a ter mais importância depois que conheceu a Jesus Cristo. Uma figura importante por estar escrevendo 14 epístolas ou cartas para o povo hebreu e para todas as nações. E o que ele escreveu é muito importante, mas às vezes os Atos dos Apóstolos, todos nós sabemos que foi Lucas que escreveu, né, e relatava muito bem toda a sua ação, porque Lucas o acompanhou nas suas viagens. Foram 3 viagens muito importantes que ele fez, e 3 grandes viagens missionárias, que está nos Atos dos Apóstolos mesmo. E é inegável que a influência da doutrina dele no Novo Testamento e na vida do cristão em geral. Mas a mando de Cristo, que fala no Evangelho de hoje, o envio para que todos fossem enviados, no trecho do Evangelho de hoje, onde Cristo fala que tem que ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura e dar a missão aos discípulos, esses 12. E antes de acabar o Evangelho de Marcos, finalzinho. Mas essa missão também é abraçada por São Paulo, para que ele possa estar levando, pregando o Evangelho a toda criatura. Ele abraça realmente a causa por Cristo, passa de perseguidor a pregador principal da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, por estar conosco hoje, nesse Evangelho, nessas leituras de hoje. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa segunda-feira e que Nossa Senhora possa estar nos inspirando na sua vida de testemunho a Cristo. Muito obrigado e bom dia para todos.